Moshe, ele foi, assim, bem irônico com o Eterno, e acreditando um pouco do poder do Eterno. Porque, pelo que eu li, ele disse assim: "Como tu vai arrumar tanta boi, tanto carneiro para esse povo comer, de tanta cana? Que é muito. Tu vai tirar todos os peixes do mar? Tá. Tu vai tirar todos os peixes do mar? Tu vai comer todo?" Aí o Eterno disse: "Você não acredita no poder que eu tenho, não, né? Ah, pois deixar. Amanhã você vai ver o que é que eu vou fazer aqui." Aí ele reuniu os 70 líderes de cada cabeça, Não tem 30 anos. Mas foi na porção anterior, de Haloter. Ainda foi na porção anterior. Eu li o 11, o que está nisso é no. Ah, não. Do 12 por diante já é a questão de Miriam. A Miriam no tempo. Foi, eu li Miriam. Mas nessa porção a gente vai ver algo interessante. Vamos lá. Onde é que o povo de Israel estava aqui nesse mapa? Já que vocês estão estudiosos. Eu entendi Jerusalém. Ali é Jerusalém, ali escrito. Eu botei pequenininho porque, tipo assim. Oi, André. Não, também não estava aí não, Eduardo. Errou. Isso é mais chamada de vídeo aqui. Bota C aqui, Alex. Ali parece que tem Vamos chamada de vídeo. Eu vou mostrar pra você. Deixa eu filmar. Vem. Fica esse mesmo mapa. Sempre isso aí. Já chegar lá. E o Eterno ainda mandou os espias. Calma, a gente chegar assim. Vamos lá. Aqui é a terra Que prometida. na verdade não foi o Eterno. Assim de terra aqui é. Como é pequenininho. Tá vendo? Como é pequenininho. O povo de Israel saiu daqui, ó. De Soan. Aqui é Egito. Eles caminharam. Aí eles voltaram, passaram de frente ao Palácio Faraó, certo? Chegaram aqui e vocês lembram que para cá era a terra dos filisteus, tanto que aqui é a faixa de Gaza, né? Aqui é a faixa de Gaza hoje, tá? Então, essa terra aqui é a terra dos filisteus. O Eterno disse que eles não podiam ir para frente porque tinha hoje os filisteus. Tudo para cima não pode, que tem um mar, certo? Tem um mar aqui gigante, não tem como ele ir. Então aqui tem pequenas lagoas de água doce, chamada Boca Pirahirot, Boca do Caminhos. Então o povo atravessou assim, uma lagoa. Imagine lá a lagoa lá do sítio. Aquilo ali tudo de uma bela azul, canto do azul. É gigante naquela. E fundo. Imagina ele passando por ali, de repente eles atravessam do outro lado da água fecha, morre todo mundo, irmão. Pronto, o faraó morreu numa lagoa dessa, foi um grande mar. Então ele passou, aqui ó, tem umas fontes de água chamadas Mará. Até o dia de hoje, grandes lagos amargos. 3 dias depois, exatamente de caminhada, eles chegaram a Mará. A Elim, né? As 12 fontes de água, e as 70 palmeiras que tinham lá, né? O que representa as 12 fontes de água? 12 e 13. E as 70 palmeiras representam o quê? 70 nações. Não. 70 nações. Exato. As 70 nações que as 12 fontes alimentam. Israel é o alimento, é a fonte que mata a sede das 70 nações que representam os gentios. Então, eles desceram, foram andando, chegando aqui, ó. Veja a distância. Aqui tinha um povo chamado. Que povo era esse? Adomita. Não. Amonitas. Que Saul foi derrotar eles e errou. Não ter matado ninguém. Amonitas. Os descendentes de Amaleque. Eles que veio no portal, olha o líder deles, eles foram lá para ele, brigar com o povo de Israel. Veio para aí que distância. Atacaram a retaguarda do povo de Israel. Por isso o Eterno, eles foram a primeira nação a simplesmente ir para cima do povo de Israel sem ter nada a ver com a história. Nem no quarto da terra prometida eles estavam. O Eterno não ia nem passar por aqui, viu mesmo? Eles procuraram Sara para se coçar.
Então, por isso que o Eterno disse, olha, antes de qualquer coisa, Saul desce e vai destruir os Amalequitas. Ok? Você tá entendendo, né? Partindo daqui, ó, depois dessa batalha, ele vieram para cá, ó. Para o Sinai. Aqui é o Monte Sinai, lá embaixo. Paulo disse que o Monte Sinai é na Arábia, não é isso? Arábia Saudita. Aqui é o território da Arábia Saudita hoje. A Arábia fica longe de mim. Olha o Egito aqui. Sim. Olha. Lá embaixo. Ah, Vou te falar. filhos pequenos. Ele vai pra 700 a 1000 quilômetros. E eles saíram do Monte Sinai. É daí de fora, né? Eles saíram do Monte Sinai. E agora eles vão começar a subida para ir para a Terra Prometida. Eles chegam, segundo a porção anterior, ao deserto de Parã. O deserto de Parã é essa área aqui. Ó. Eles estão nessa região aqui, ó, deserto de Parã. Aqui é a porta de entrada, ó, pelo sul da terra de Israel. Eles estão literalmente no limiar de entrar na terra de Israel. Só que a nuvem se detém e para por vários dias. Eles passam vários dias parados na expectativa de entrar na terra de Israel. Então, presta atenção aí, olha fora. Eles estão quase entrando na terra de Israel, beleza? A nuvem fica parada. A nuvem parou, não andou mais. Eles vinham andando, a nuvem parou por aqui, o povo de Israel ficou no deserto de Pará esperando para entrar e a nuvem se andar. Aí nesse contexto a gente vai para essa porção agora. Ok? Ok. Deu para entender mais ou menos, né? Tudo isso. A nuvem foi e voltou. Voltou pro deserto. Vamos lá, vamos embora. Pelo que eu li até o 15. Ok? Já tem Isso. que parar. Ele tá perguntando. Isso. Deixa eu só. Aí, Shelah Lehá, envia para quem? Para tudo. Para você. Só que a gente vai ver uma incoerência muito grande nas traduções. Por isso a gente às vezes não entende direito. Porque não vê o texto em hebraico. Então, no livro de Êxodo, Shemote, no capítulo 33, versículo 1, olha uma coisa interessante. É só para a gente fazer um pano de fundo. A gente está voltando 2 livros para Êxodo. Olha o que o Eterno disse quando estava tirando o povo de Israel do Egito. Disse mais Adonai a Moshe. Vai, Êxodo 33, versículo 1, 2 e 3. Essa Bíblia. Disse mais Adonai a Moshe. Vai, sobe daqui. Sobe de onde? Do Egito, né? Tu e o povo que fizer subir a terra do Egito. A terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os Kenani, os Emori, os Hiti, os Pirizi, os Rivi e Emuzi. A terra em que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. O Eterno já estava irritado depois do povo ter feito o bezerro de ouro. Mas o Eterno está reafirmando o quê? Que eu vou dar essa terra a vocês, a terra de Canaã. E eu jurei. Então, o Eterno, o povo deveria temer os seus inimigos que estavam ali. Por quê? Não. Tu faz. O Eterno não jurou. Mesmo o povo, ele está dizendo, mesmo vocês sendo ímpios, se ficar no meio de vocês serão consumidos. Mesmo assim, eu já sei disso. Eu já sei que vocês são um povo de duro serviço, são pessoas complicadas. Mas assim, no juramento que eu fiz, eu vou dar a vocês. Não é o seu mérito, mas é por causa da minha palavra. Nem deram voto a. Exato. E ele já disse os povos que tinham lá. Quem era que estava lá? Não precisava o povo mandar ninguém espiar para saber quem é que estava lá. Não precisava o povo saber se o povo era forte ou fraco que estava lá. Se a cidade era fortificada ou se não era fortificada. Se tinha gigante ou se tinha não. Não era para saber de nada disso. Era para fazer o quê? Única e exclusivamente. Confiar na terra. Aí, versículo 3. Aí, Moisés ainda pergunta, né? Quando ele vai enviar. Se é uma terra boa, se ela dá fruto. Traz fruto para ver se é verdadeiro. Traz para ver se o fruto é bom. Se ele é doce, se ele é legal. Não
Porque senão é aquele povo que só acredita vendo. Existe fruto. Aí eles preferem, não, vamos escolher um fruto para levar. Qual foi o fruto que eles levaram? Uva e Figo, romã. Mas o figo era pequeno ou grande? não. Eles trouxeram um gigante para. Porque a minha era velha. Não. Da terra, já me disse que você que era porque os machos brancos. Por conta dos negros, né? Não, também não. Mas aí, ô professor, tem que. Vamos lá. Então veja, versículo 3. Há uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. Então veja os condicionantes que o Eterno já havia ensinado. Isso é só uma parada, porque o Eterno já falou várias vezes como seria a terra, né? Ele tem momentos que ele diz, uma terra de vastos campos, de pastos verdejantes, tal. Ele vai fazendo a propaganda da sua terra. Não tem melhor marqueteiro do que o Eterno. Tem não. Ele faz o marketing perfeito. Ele diz, vocês estão no deserto, né? Vocês vão para uma terra de pastos verdes, de terra que mana leite e mel. Ou seja, o que é que mana? Mana é que sai brota da terra. Ele tem um momento que ele diz que brota da terra o mel. Ó. Será que o bicho é bom de marketing? Mesmo. E é até hoje. Aí em Êxodo, Não, é Êxodo não, perdão, tá Êxodo aqui, deixa eu alterar aqui. Tá errado aqui no. Tá Êxodo, é Shemot. Números 13, versículo 1, diz o seguinte. 1 em diante, começa a porção. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: eu trouxe várias versões aqui. A primeira, na Almeida Corrigida Fiel. Quem tiver suas Bíblias aí, podem abrir e ler. Mas eu botei várias versões aqui. Versículo 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica, envia homens de cada tribo para explorar a terra de Canaã, que eu vou dar aos israelitas, enviareis todos aqueles que sejam seus príncipes. Agora a Bíblia judaica completa. Não vai ter erro aí, né? A Bíblia que eu inclusive uso para os meus estudos, que todo mundo compra, sendo a Bíblia mais próxima do original, não é isso? Envia alguns homens para fazer reconhecimento da terra de Canaã, que eu dou ao povo de Israel. De cada tribo ancestral enviareis alguém que seja líder da tribo. Então, nas 3 Bíblias, basicamente fala a mesma coisa. Quem é que está enviando os espias aí? Ordenando. O Eterno. O Eterno é que está mandando. Está dizendo para Moisés, dizendo, envie homens para espiar a terra. Ou seja, o Eterno vai punir o povo por ter enviado espiões, se ele mesmo mandou. O Eterno puniu o povo por quê? Porque eles não entraram na terra prometida. O Eterno disse que eles não confiaram, desobedeceram a ordem dele e não confiaram no juízo dele por terem enviado espiões. Mas aqui o Eterno aparece enviando espiões. Eles mandar foram, mas não ficaram com medo. Só foi Caleb e Josué que serviu como testemunha, né? Mas não foi isso. Até Caleb e Josué foram desobedientes. Vamos lá? Vamos. O texto original diz: Shelach leha, envie para você. Não é envie homens. Shelach envia. É o mesmo termo para shaliach, enviado, emissário. Quem são os shaliach de Yeshua? Que são chamados de apóstolos. Shaliach quer dizer enviados, emissários. Aqui o Eterno está dizendo, Shelach, envia. Ok, envia. Só que tem esse leha. Está aqui. Shelach leha. Leha. Envie para você. Por quê? Mais à frente a gente vai entender o porquê. Porque essa
ideia de enviar espiões, enquanto o povo estava ali parado, ocioso, esperando o posicionamento do Eterno, no momento exato de adentrar a Terra Prometida, essa ordem não vem do Eterno. Os anciões vieram para Moisés e disseram: Ó Moisés, por que a gente não envia os espiões para saber se é verdade mesmo? Quem é que está habitando lá? Se o povo é forte ou é fraco? Se a terra é boa, se não é? Aí Moisés achou boa ideia. Ele vai confessar isso. E ele chegou ao Eterno e perguntou: Eterno, o que tu achas de eu enviar espiões para a gente verificar como é a terra? A gente manda 12 príncipes dos líderes da tribo de Israel. O que vocês acham disso? O que você acha disso? Aí o Eterno disse o que para ele? Envie para você. Se você tem dúvida, envie para vocês. É a dúvida de vocês. Então, quando a gente questiona, a gente está indo pela gente mesmo. Está andando por caminhos que não são os que o Eterno colocou para nós. Então, mesmo esses 12 príncipes escolhidos das 12 tribos, mesmo duas pessoas que foram tementes ao Eterno, mesmo assim eles desobedeceram. Só em ir nessa missão. Eu pergunto a vocês, o líder de Judá, alguém lembra das posições anteriores, quem era o líder da tribo de Judá? Nachon. Por que não foi um príncipe da casa de Nachon que foi? Que seria Saul. Exato. Por que não foi? Foi um estrangeiro. Caleb. Porque Nachon, um homem servo de Deus, ele olhou para aquilo ali e disse: Eu não vou, não. É como quem disse que o Eterno mudou? Não. Nenhum membro da tribo de Judá foi, a não ser um estrangeiro convertido. Porque Nachon não autorizou ninguém ir. Ele sabia que aquela missão não provinha do Eterno. E agora? Como é que fica Moshe nesse ponto? Ele vai reconhecer o erro. Ele vai reconhecer o erro. Está aqui escrito. Só é ler. Quando a gente lê a Escritura, estuda, né, como a irmã disse, em vez de só ler e estudar, a gente vai entender cada passo, cada punição, cada momento que o povo de Israel passou por privação. Olha o que o texto diz. Shelah Leha envia para você Anashim ve Atru para Tur. A palavra Tur aqui quer dizer explorar. Em hebraico, a palavra para explorar, literalmente reconhecer, é Tur. Eretz Canaã, para a terra de Canaã, que eu presenteei. A palavra Natan quer dizer presente. O profeta Natan, por exemplo, é o profeta que quer dizer um presente, é um presente de Deus. Então, Natan, Nael, Natan, El, presente, El, do Eterno. Entendeu? Que eu presenteei aos filhos de Israel, homem a homem das tribos, 2 patriarcas, enviem príncipes entre eles. Que o Eterno falou conforme a palavra de Moisés. Moisés disse: eu quero enviar príncipes das tribos, um príncipe de cada tribo. Aí o Eterno disse: vá, envie. Disse não. Não, o Eterno disse: é como, entendam bem o seguinte, meu irmão. Você botou o seu filho dentro do carro, dizendo para o seu filho que vai para um local maravilhoso. Um local de muitas coisas boas que ele vai ter, de passeios, de proteção, de segurança. Só que na viagem você faz uma pausa à noite para descansar. E o seu filho diz que não está sabendo se aquilo realmente é bom e que não vai esperar você descansar, que ele já quer ir na frente. Só que ele não sabe dos perigos que faz andar naquela estrada à noite. Seu filho fica insistindo a você. Aí você diz: vá, você não quer ir? Vá. Você realmente está querendo que ele vá? Você não está querendo que ele vá. Mas você, já pela insistência dele, pela desconfiança dele, você está permitindo que ele vá para ele se estrepar, para ele entender que não é para ir naquele momento. Eu tinha dito uma vez que permissão é diferente de vontade. Né? Exato. O Eterno permite algo, mas não é a vontade dele. O Eterno permite que a pessoa tenha escravos,
Na época na Torá tinha lá. Mas é a vontade do Eterno. Tanto que ele coloca um monte de empecilho para a pessoa ter um escravo. Ele permite que você tenha outras esposas. É a vontade dele? Qual foi o projeto original? Ele botou Adão e 3 Eva, 4 Eva. O exemplo original é aquele. Mas o homem queria ter várias esposas. Ele diz, então você vai ter que dar uma casa para cada mulher. Cada mulher vai ter que ter Direitos iguais. todos os direitos. Imagina a cabeça do cabo. Entendendo? Então, permissão é diferente da vontade do Eterno. A vontade do Eterno é que o povo de Israel ficasse ali, não enviasse espião nenhum. Mas eles insistiram para o Eterno, desconfiando da palavra do Eterno, e enviaram espiões. Então ele disse nem não e nem sim. Envie para você homens para espionar, ou seja, entre aspas, né? Confirmar a minha palavra, confirmar o que eu disse. É com dor no coração que o Eterno fala isso. Mano. Envie esses homens para espiar, vá, para ver se realmente o que eu falei é verdade ou se é mentira. A terra que eu dei aos filhos de Israel, de cada tribo dos pais, um homem, envie um príncipe em seu meio. E o Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19, o primeiro livro da Torá é o Eterno falando. O quinto é Moshe relembrando as palavras do Eterno. Só que agora, Moshe vai dar o relato dele sobre esse cargo dos espias. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19 em diante. É bom depois você ler todo esse capítulo 1 de Deuteronômio, vocês vão entender o contexto. Diz assim, timos do Horeb, do Monte Sinai ali, lá embaixo. E caminhões por todo o grande e tremendo deserto que viste. Qual deserto? Deserto de Parã. Pelos caminhos da montanha dos Emorreus, do Emori, como Adonai, nosso Elohim, ordenara. Até aí tudo bem. Eles pararam ali, como o Eterno ordenou. Chegamos a Kadesh Barnea. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas do Emori, que Adonai, nosso Elohim, nos dá. Até aí está tudo ok. Eles, aqui, Adonai, teu Elohim, tem posto esta terra diante de ti, sobe e toma posse dela, como falou Adonai, seu Elohim, dos teus pais. Não tema e não te assuste. Eles estão diante da terra. Tá vendo? Mas alguns passos eles adentram a terra de Canaã. Só que era aquele momento para eles subir? Não, era para eles aguardarem a nuvem andar. Passou-se um tempo, acontece o quê? Versículo 22. Enquanto eles estão parados diante da terra, alguns passos só para entrar na terra, 2 anos depois desse caminhar todo pelo deserto, por estar no Monte Sinai, por receber a Torá, por acontecer tudo isso, então todos vós chegastes a mim e disseste, todos os habitantes do povo que estava ali, Todo o povo. os homens diante de nós, para que nós nos espiem a terra e de volta nos ensine um caminho pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir. Não era mais a nuvem que ia guiar o povo. O povo já disse, não, deixa o Eterno até aqui nos guiou. Agora quem faz nosso espaço é a gente. Agora quem vai dizer o caminho que a gente vai seguir para conquistar essa terra é a gente mesmo. Os espias vão dizer, vão por ali, vão por aqui, vão por aqui. Não é mais a nuvem não. Porque essa nuvem está demorando demais. Não, é melhor a gente seguir pelas nossas próprias pernas. Isto me pareceu bem. Olha Moisés dizendo. Isto me pareceu bem. O povo soltou essa conversa para Moisés e Moisés disse, poxa, é verdade. Agora a gente faz o nosso caminho. De modo que vos tomei 12 homens de cada tribo, um homem. Ou seja, quem foi que mandou isso aí? Foi o Eterno ou foi Moisés? Moisés. E foram-se, subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol, e espiaram, e tomaram fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo, boa é a terra que nos dá Adonai nosso Elohim. Eles confirmaram tudo que a terra havia dito. Disseram os mesmos povos, disseram que a terra era boa, trouxeram o fruto da terra que não era para eles comerem naquele momento. Lembre-se, quando o Eterno disse o quê? Que quando eles entrassem na terra prometida, não era para eles comer durante o fruto da terra por 3 anos. Eles comeram do fruto da terra antes de entrar. Eles não mandaram trazer ele lá? Então, eles estavam adiantando
a vontade do Eterno. Entenderam aí? Que essa missão aí não veio do Eterno, veio do próprio Moisés. Então a gente precisa estudar, às vezes, um pouquinho a mais do texto e ver essas aparentes contradições. Porque não existe contradição na Escritura. Pode haver contradições na tradução. Tem erro aqui na tradução do texto. Coloquei aqui um mapa, certo? Não vou colocar aqui para vocês porque já está ali. Fiz um mapa, desenhei aqui. Então, no livro de Números, capítulo 13, 27, diz: E encontraram e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, eles estão comprovando o que o Eterno disse. Eles têm o seu fruto. Olha aqui o fruto. O Eterno disse que o fruto era bom, a terra era boa. O porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anaquim, ou seja, o povo estava vendo gigantes, estava vendo pessoas de alta estatura. E eles já começaram a dizer os pontos positivos e depois só ponto negativo. Só ponto negativo. Aí ele continua. Os amalequitas, quem é os amalequitas? Por que ele cita os amalequitas aqui? Primeiro atacar eles ali, que causou uma grande batalha com o povo de Israel. Então o povo de Israel tinha medo dos amalequitas. Aí eles já citam os amalequitas. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os hititas, os evusi, os amori habitam na montanha. Os cananeus habitam junto ao mar. É o que ele tinha dito, ó. Os cananeus, né, os filisteus, habitam junto ao mar. E os jebuseus, os amoritas, habitam na montanha. Os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo presente perante Moshe e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ou seja, ele estava vendo o povo só falando mal, porque é que ele parou e disse: Peraí, menino, vocês estão só falando mal, reclamando agora? Não, a gente, independentemente desses povos aí, desses gigantes, a gente vai subir e vai conquistar. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. Olha o relato desses homens. E infamaram a terra que tinham espiado. Colocaram má fama, né? Reclamaram, disseram que a terra já não prestava mais. Por quê? Não era porque a terra era ruim, era porque ia ser difícil de conquistar. Dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome seus moradores. E todo povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos olhos deles como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles viram aquelas pessoas e eles disseram: Olha, eles são tão altos que a gente é do tamanho de um gafanhoto perante a eles. Quem é que se anima para ir para um negócio desse aí? Ou seja, a moral do povo, ó, aquele povo que estava confiante, prestes a entrar na Terra Prometida, agora estava destruído mentalmente, porque, segundo os olhos deles, o Eterno que havia feito um grande milagre para tirar ele do Egito, agora já não tinha mais o mesmo efeito. Que eles passaram a confiar na sua própria força. E é assim, meus irmãos, muitas vezes a gente. Às vezes a gente se esquece de como a gente chegou até aqui. Aí, às vezes a gente se esquece das maravilhas, do gigante que o Eterno já destruiu nas nossas vidas para que a gente chegasse até aqui. E a gente não dá importância ao Eterno, não dá temor, não tem temor ao Eterno, não rende glórias e graça ao seu nome por ele ter nos ajudado em grandes situações. E agora qualquer detalhezinho que tem à nossa frente a gente acha que não é mais capaz de conseguir, porque o Eterno não tem mais força de nos ajudar. Qualquer situação que a gente passa na nossa vida, se a gente colocar o Eterno na frente e esperar a sua posição, o momento dele agir, a gente vai conseguir. Contanto que a gente esteja debaixo da sua nuvem. Agora, tem muitas vezes, a gente está sendo igual a esses espias aí. Tá andando e querendo dar os caminhos que o Eterno tem que agir na nossa vida.
muitas vezes a gente cai pelo nosso próprio erro de não esperar o Eterno ordenar. Vai, é agora. E às vezes quando o Eterno manda a gente ir, a gente tem dúvida e não vai. Tem que despertar, tem que se alertar. Tá esperando mais o quê? Você tem dúvida que a gente tá no tempo do fim? Tem não, né? E o tempo da gente tá sendo gasto com o quê? Se a gente tá no tempo do fim, vocês sabem que tudo vai estar convergindo para a gente começar, tudo que está escrito na Bíblia começar a ser posto em prática. A gente está esperando o quê? Para buscar o Eterno, para entender que Ele está mandando a gente marchar e a gente está parado. A nuvem já está andando e a gente está parado. E quando a nuvem para, a gente quer andar. Fazendo tudo conforme a vontade contrário à vontade do Eterno. E esperando a recompensa do justo. Quando a gente mesmo está sendo ímpio. Então, no versículo 14, capítulo 14, versículo 1, toda a congregação levantou a sua voz. Ou seja, o povo foi em um conjunto ali, todos eles se levantaram contra quem? Contra Moisés. E ouviu o próprio povo. Tem um ditado, tem vários ditados que são corretos. Tem um deles que diz: a voz do povo é a voz de Deus. É isso mesmo? A do povo não consigo ver. A voz do povo é a voz de Satanás, meu. Porque a voz do povo aqui mandou Moisés fazer o quê? Descumprir a vontade do Eterno. Quando o povo fez a vontade dele, o que é que eles fizeram? Pegaram o pé para beijar ele. É isso que o povo, que a gente ganha em querer fazer a vontade do povo. Num momento, eles vão nos colocar lá em cima. No outro, vai tacar as pedras para sacudir nas costas da gente. Então é melhor a gente não dar ouvido à voz do povo e dar ouvido à voz do Eterno. Tá entendendo? Por quê? Quando a gente dá ouvido à voz do povo, deixa o povo falar. Tem uma música que diz isso aqui, viu? Fala, nem ligue, deixa o povo falar. Se o povo falar, não ligue não, deixa ele falar. Fale bem. Porque, independentemente do que o povo falar, meu amigo, independentemente, você vai ser apedrejado pelas coisas. Tem exemplo maior do que o nosso mestre Yeshua? O que foi que Yeshua fez de mal para o povo? E fizeram o que com ele? Pronto. Se a gente é discípulo dele, qual é o destino da gente? Pois só se a gente estiver fazendo a obra que ele estiver fazendo. Se não estiver fazendo, vai ser como mais um. Vai ser bonzinho, abraçado e beijado por todo mundo. Tem muitos não que a gente tem que dar nessa jornada. Tem uma palavra que ele disse que se fizeram isso com o fruto verde, imagina vocês, né? Tem muitos não que a gente tem que dar. Tem momento que a pessoa vem pra gente com uma proposta. Mas se eu disser não, eu vou perder a amizade, eu vou perder aquele momento, vou perder aquele não. Perca. E não, tá bom, meu irmão. Não te agradeço, mas eu não vou poder ir, não vou poder fazer. Por quê? Porque eu não quero. Por quê? É mais válido a gente obedecer ao Eterno do que obedecer essa multidão que está ensinando, incitando eles a fazer o que era errado e contra a vontade do Eterno. Aí diz o seguinte: e toda a congregação se levantou a sua voz, o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moshe e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que Adonai nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Então, outra coisa que a gente tem que aprender é o que sair da boca da gente, assim se for. Se da boca da gente sair uma maldição contra a gente mesmo, vai acontecer o quê?
Se tua boca não é usada para abençoar a vida do próximo, o Eterno mandou fazer o quê? Se calar. Se a gente não pode abençoar com as nossas palavras, que não saia a maldição da nossa boca. Porque não pode a boca do servo de Deus jorrar maldição e depois bênção. Não pode sair água suja e depois água limpa. De uma fonte sai uma coisa só. Ou sai água suja ou sai água limpa. Porque quando mistura, está tudo sujo. Eu faço um simples exemplo. Tem 10 litros de leite bom. 10 é pouco, 100 litros. Mas vou botar 10 ml só de cobra cascavel de veneno dentro. E vou dar para tu tomar. Tu quer tomar? Se eu tomo danado, se eu não souber. Não, se tu souber, tu toma. De jeito nenhum. Eu vou oferecer aí de volta. Você é um litro de leite puro. E só 10 ml. Vamos em proporção. E 10 ml de veneno de cascavel. É 10 ml de cobra coral. Só. Ninguém toma. E se bebe. Ou seja, dá ouvidos a um blasfemador de Deus, dá ouvido a alguém que fala mal do próximo, e depois vai escutar esse próximo falando bem de tu. Por quê? Quando tu virar as costas, o que é que esse cabra vai fazer? Vai botar veneno no teu leite. Do mesmo modo, de uma boca, tá, o Tiago fala, né? De uma boca não pode jorrar duas fontes. Tiago fala isso. E de uma boca não pode jorrar duas fontes. Bênção e maldição não pode sair de uma boca só. Ou é bênção, meu irmão, ou é maldição. Ou você fala bem do seu próximo e busca ajudá-lo com seus conselhos, ou fique calado. Pois é. Se você não vai abençoar. De mesmo modo, o povo de Israel soltou maldições sobre ele mesmo. Dizendo que murmuraram, dizendo que os corpos dele cairiam no deserto. O que é que o Eterno usou para amaldiçoar eles? As próprias palavras dele. Ele disse, olha, eu não fiz o censo de 20 anos para baixo, que não tem idade de se responsabilizar. Eles vão entrar na terra. Os seus filhos que vocês disseram que todo mundo ia morrer no deserto, eles vão herdar a terra que eu prometi, mas vocês vão morrer no deserto. Como sua boca disse. Quando Labão falou sobre o enviado, né, de Isaac, o enviado de Abraão para pegar a Rebeca como esposa, Labão disse o quê? Sobre isto eu não posso falar nem mal nem bem. 70 anos depois, eu fui 40, 60 anos depois, mais ou menos isso, de 60 a 70 anos depois, quando Jacó estava saindo com a sua esposa Raquel e Lia, e Labão foi atrás dele, o Eterno disse o que para Labão no sonho? Não fale mal nem bem. Não. Pegou um negócio que ele falou 70 anos antes, e soltou de novo para ele. A gente se esquece do que fala. O Eterno se lembra de tudo, irmão. E Yeshua disse que pelas nossas palavras seremos condenados. E por essas mesmas palavras seremos absolvidos. Por quê? Sobre a nossa língua está o poder da bênção e da maldição. E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Moshe, de líder da congregação, por ter ouvido o povo, querendo fazer uma média, fazer uma coisa boa. O que é que aconteceu com Moshe? Agora não é nem mais líder da congregação. Muitas vezes, amar é dizer não. Muitas vezes, amar é dizer não. É quando vem a proposta para a gente ouvir e dizer não. Isso não é o melhor caminho. Não é o melhor a se fazer, não é o melhor caminho a seguir, porque o Eterno não mandou seguir por esse caminho. Então, até aqui foi o estudo de 2 anos atrás que a gente estudou. Agora eu entrei numa parte nova. Vou seguir outra parte da Torá que a gente não tinha estudado. Porque eu ia falar sobre
2 anos atrás, eu falei que existem pessoas que não se arrependem quando são confrontadas e perdem uma determinada situação. Essa pessoa não se arrepende. Por quê? Quando o povo de Israel recebeu a notícia que o Eterno não iria mais permitir eles entrar na Terra Prometida e que seus corpos cairiam no deserto, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Quem lê a porção vai se lembrar. Eles resolveram subir por suas próprias mãos. E Moisés disse o quê? Não subam, porque o Eterno não é com vocês. E mesmo assim, eles foram e subiram e morreram. Porque o rebelde, eles foram rebeldes antes, o Eterno trouxe uma condenação e ele disse, não, agora nós nos arrependemos. Mas se eles se arrependessem de verdade, o que era para eles fazer? Baixar a cabeça e obedecer. Agora nós nos arrependemos, a gente viu espiões, mas eu me arrependo porque o Eterno agora me deu essa condenação. Ele não quer que a gente suba, então eu vou subir. Só que o Eterno já tinha dito, não suba mais. Perdeu a oportunidade. Acabou. Não tem mais chance. Porque pecados deliberados não têm sacrifício. É o que o Eterno fala justamente logo após para o povo, no capítulo 15. No capítulo 14, o povo sobe com a vontade do Eterno. Aí no capítulo 15, o Eterno solta esses textos. No versículo 29, vai falar sobre o pecado individual. Antes ele estava falando sobre o pecado da congregação. Que se a congregação cometesse algum pecado por inadvertência, por não saber, existiriam os sacrifícios a ser feitos. Aí o Eterno diz, não, mas se alguém pecar também, alguma pessoa individualmente, para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será. Ou seja, não tem diferença. Para o estrangeiro, que alguém poderia dizer, mas o estrangeiro pode. Né? Para o estrangeiro e para o natural. Para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, ou seja, por livre e espontânea vontade, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor. É injúria ao Senhor. Tal pessoa será extirpada no meio do povo. O que é fazer alguma coisa temerariamente? Fazer alguma coisa intencionalmente? É você ouvir o mandamento do Eterno, saber que aquilo não pode ser feito, e você olha para aquilo e diz, mas eu vou fazer. É confrontar o Eterno. É você ser contra qualquer um dos seus mandamentos. Hoje, infelizmente, a maioria das pessoas do sistema religioso fazem o quê? Vê certos mandamentos e diz, mas isso já passou. Está abolido. Não existe mais isso. É você agir temerariamente diante do Eterno. Você pecar, olhar, saber que aquilo não pode ser feito, vai lá e faz. Muitas vezes a gente também, como servo do Eterno, olhamos para determinadas coisas, o Eterno diz, não minta, a gente vai lá e mente. Você pecar temerariamente. Não engane o seu próximo. É agir temerariamente. Desobedecer qualquer palavra do Eterno e agir temerariamente. Versículo 31. Pois desprezou a palavra de Adonai, anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa. E sua iniquidade será sobre ela. Ou seja, por que ela está sendo condenada? Por causa da sua transgressão, da sua obra. Olha o que Yeshua fala sobre isso, se não é sobre essa porção. Mateus 12, versículo 22 ao 32. Então levantaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Yeshua o curou, de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse, este é o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, o que representa o filho de Davi aí, pessoal? A descendência de Davi. Já que Jesus, pensar que ele era filho de Davi, Não. O filho de Davi é o Messias, velho.
Isso aí na genealogia, Não, mas não tem nada a ver com genealogia. Aqui está se apontando para um Messias. Não é esse o filho de Davi, ou seja, o prometido que o Eterno havia dito, que era o Mashiach? Quando aqueles que estavam ali ouvindo, estava a multidão, o povo começou a falar, esse não pode ser outro, senão o filho de Davi, ou seja, o Messias, né? O escolhido do Eterno. Olha o que os perushim, quando ouviram isso, com inveja, disseram. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Baal-Zebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Ou seja, que Yeshua não estava expulsando um demônio de alguém por ele ser um servo do Eterno, por ele confiar na palavra do Eterno, por ele fazer bem ao próximo. Ele estava expulsando um demônio porque ele servia aos demônios. E Yeshua, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, observe que eles não externaram aquilo ali, eles só refletiram, né? Dentro dos seus corações. O reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que é isso? Pode eu ter um reino e eu lutar contra uma ordem que eu mesmo dei? Porque se os demônios são servos de Satanás, como é que eu posso, em nome de Satanás, expulsar alguém? Se é uma obra de Satanás aquilo ali. Ele vai lutar contra o seu próprio reino. É o que Yeshua está questionando, né? Usando raciocínio lógico para questionar eles. Como pode eu servir a Satanás, aos demônios, se eu estou expulsando o demônio? Eu não teria lutando contra esse meu reino? É a reflexão, né? Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Ou seja, o inimigo vai lutar contra ele mesmo. Um questionamento racional que Yeshua está fazendo. Que quando a pessoa está com inveja de alguém, ela fica cega. Ela não consegue suportar. A inveja tem um poder tão destruidor que ela cega. Ela não consegue mais ver a realidade. O que está à volta dela? Ela começa a trazer conspirações que nem a lógica se sustenta. Porque a lógica aqui é simples. Yeshua está trazendo um raciocínio lógico. Como pode Satanás lutar contra ele mesmo? Mas se é pelo Espírito de Elohim que expulsa demônios, então chegou a vocês o reino de Elohim. Ou seja, agora sim Yeshua está dizendo algo equivalente. Se existe um demônio e aquele demônio está sendo expulso, é pelo Espírito de quê? De Satanás ou de Deus? De Deus, beleza. Mas os fariseus estavam atribuindo aquele Espírito a quem? Ao demônio. Aí Yeshua agora vai trazer mais reflexões. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dele seus bens, sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Por que um homem forte? Porque aquele demônio, alguém estava conseguindo expulsar? Só uma autoridade maior conseguiria amarrar aquele homem forte, que seria a autoridade de Deus, que é a autoridade sobre todas. E Yeshua está dizendo que ele tem um poder maior do que o do demônio. Por isso ele pode retirar e expulsar demônio. E levará seus vezes o opositor e leva tudo com ele. Sim. Aí no versículo 30 ele diz, aquele que não é comigo está contra mim. Aquele que comigo não junta, espalha. Por que ele diz isso? Porque se ele não, mesmo sendo, veja bem, você pode até não gostar da pessoa, mas Yeshua está atribuindo e praticando uma obra do Eterno, expulsando e livrando a pessoa um demônio. E a pessoa fica buscando coisa ruim nisso, aquele que não é comigo, espalha. Ou seja, se você não é com essa obra, meu amigo, independentemente de você não gostar de mim, sai de perto. Independentemente, se você gosta da pessoa ou não, se ela está fazendo a obra de Deus, você tem que ser com ela. Você não gostar da pessoa, da forma que a pessoa age, da abordagem da pessoa, do jeito dela falar, do jeito dela se vestir. Se ela é feia, se ela é bonita demais,
Se ela é pobre, se ela é rica, se ela é cheirosa, se ela é fedorenta. João Batista não era bonito aos olhos de ninguém. Mas ele fazia obra de quem? Ok. Então não é para gostar da pessoa de João Batista. É para gostar da obra que ele está fazendo. Muitas pessoas odeiam a pessoa. E aquela pessoa está fazendo a obra do Eterno. Independentemente da forma que ela está fazendo a obra do Eterno certinha. Mas não gosta da pessoa. Aquilo ali só pode ser o servo do demônio. Uma hora eu vou achar um problema nele. Ou seja, da sua boca está saindo uma maldição. Está esperando a pessoa errar para você condenar e não ajudar ela a se levantar. Está esperando só o momento que ela vai levar uma topada para poder ajudar a enterrar ela. O mal está em quem? Versículo 31. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens. É o que o Eterno está dizendo ali. Quando a pessoa está falando algo sem pensar, falou algo sem meditar, sem refletir. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Foi o que a gente acabou de ler em Números, capítulo 14. Capítulo 15, né? Capítulo 15. De que os pecados por inadvertência serão perdoados. Mas o pecado por desobediência explícita é uma rejeição da própria palavra do Eterno. E não será perdoado, não há sacrifício. Versículo 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Ou seja, você podia falar até contra a pessoa de Yeshua. Chamar ele de feio, chamar ele de fedorento, chamar ele de chato, a voz dele chata. Falar contra a pessoa, não tem problema. Agora, contra a obra que aquela pessoa está fazendo. Mas em falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na que há de vir. Você pode falar até contra a pessoa. Eu não gosto da roupa do meu irmãozinho. Eu não gosto dos dentes dele. Eu não gosto dos olhos dele. Eu não gosto do cabelo dele. Eu acho ele chato, pessoalmente. Ok, mas quando ele estiver falando sobre a palavra, renda graças ao Eterno. Não blasfeme a palavra que ele estiver falando, porque ele pode estar falando a palavra do Eterno. Não pense que gosta de mim, mas gosta da palavra. Eu não ligo. É o que eu digo a todo mundo. Eu não ligo. Pouco me importa. Se quer ouvir a mim, não vai ouvir. Eu não vou agradar a ninguém. Agora, se eu falar sobre o Espírito do Eterno, aceite e cumpra. Eu não faço estudo nenhum aqui. Eu espero que também o irmão Marlon nunca vi isso também. Nem o professor Carlos, que nunca a gente fale de nós mesmos, que a gente fale somente a palavra. Porque a partir do momento que estiver falando a gente mesmo, venha e corrija. Sobre a pessoa, não sobre a palavra. Isso. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 8, diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados. Hebreus 6, versículo 4 a 8. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Elohim e os poderes da era que há de vir. Ou seja, o cara foi iluminado em tudo que a Torá ordena. Ele recebeu o dom da revelação do Eterno através do seu Espírito Santo. Repita aí, irmão, Hebreus 6, 4 a 8. 6, 4 a 8. E caíram. O que é cair nesse caso aqui? O que é cair nesse caso? É uma pessoa que, ao receber toda a luz da palavra do Eterno, ela começa a fazer tudo ao contrário do que a palavra diz. Ela trata coisas que são pecado como algo comum. Poxa. Ela trata isso como algo banal. Se a gente for chamado de algo, meu irmão, a gente não pode permanecer do mesmo jeito. Se a gente for chamado de uma forma, a gente não pode permanecer do mesmo jeito. Devemos mudar o nosso comportamento, nascer de novo. Se não nasceu, nasça. Se não nasceu, nasça. Ainda há tempo.
mas está recebendo palavra, recebendo instrução e agindo como se nada tivesse acontecendo, tendo uma vida comum, tornando as palavras do Eterno em algo comum, sem valor, é impossível que seja reconduzida ao arrependimento, ou seja, não tem mais perdão. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Elohim, sujeitando-o à desonra pública. Quando o ímpio vem falar da gente que nossas ações são pior do que o ímpio, nem pode chegar e pregar a palavra do Eterno para uma pessoa dessa. Como você vai chegar e dizer, venha para a congregação de Israel, que lá o pessoal fala da palavra de Deus. Aí dizer, tu tá me chamando para falar da palavra de Deus? Tu que és igual um ímpio, tu fala mal dos outros. Prostituto, é mentiroso, ladrão. Tu que faz isso, tu não vai ver. Tu? Quero não, meu. É melhor viver aqui, do jeito que eu tô. Eu vivo melhor sem conhecer a palavra de Deus do que andar do teu lado. Tem caso que é assim. Por quê? Essas pessoas estão crucificando a Yeshua normalmente, porque muitas vezes vão olhar para ele e dizer, mas tu não era servo de Deus? Que está nesse meio? Servo de Deus? Que está fazendo isso? Quando o ímpio vem apontar para a gente, meu irmão, imagina o que é que Deus não está fazendo. Só estou soltando a pedra cair de lá de cima. Absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. A terra absorve a chuva, que cai frequentemente, a chuva cai. E dá colheita proveitosa para aqueles que a cultivam. O que é cultivar nesse contexto aqui? Cultivar é continuar com a palavra, ensinando a palavra do Senhor e presenciando e vivendo. Vivendo, exatamente. Nota 10. Recebe a bênção de Elohim. Agora vem a mesma chuva. Está caindo na terra. Ó. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas. A mesma chuva cai na mesma terra, que não foi cultivada. Produz o quê? Frutos ou espinhos? Espinho. É inútil e logo será amaldiçoada e seu fim será ser queimada. No livro de João, para a gente finalizar, 1 João, capítulo 5, 1 João 5, versículo 16 ao 21. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, o que é o pecado que não leva à morte? Vocês aprenderam na porção, em Números capítulo 15, são pecados não deliberados. São pecados que a pessoa cometeu na inocência. Você foi lá, cometeu um pecado, o que é que você tem que fazer? Ir até o seu irmão e falar. Irmão, tá errado isso aqui. O seu irmãozinho tem que fazer imediatamente, você confrontando com a palavra. Corrigir. Aí, nesse meu tempo, você vai, antes de falar, você vai orar ao Eterno, pedindo que o Eterno abra o entendimento daquela pessoa, para quando você for levar a correção, ela se submeter à palavra. Aí você falou pro irmãozinho, aquele pecado que foi inconsciente, que ele cometeu inconscientemente, o que vai fazer? Ele vai olhar e vai dizer, não, realmente, eu tenho que me corrigir nisso aqui. Se ele, aí vale a pena você orar por essa pessoa. Porque é um pecado que não leva à morte. Aí o João diz, né? O apóstolo João. Ore e Elohim lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Não entendi. Então quer dizer que essas pessoas entenderam erro, o Eterno não quer nem que ore para elas. Diga aí. Porque elas foram desobedientes
conscientemente ao Eterno. Elas escolheram ser deliberadamente pecadoras. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que aquele que é nascido de Elohim não está no pecado, ou seja, a pessoa que é nascida do Eterno não transgride a Torá. Aquele que nasceu de Elohim o protege, ou seja, a pessoa protege para que outras pessoas não pequem. E o maligno não o atinge. Elohim o protege, o Eterno vai proteger quem nasceu de novo. Porque ele está subordinado à Torá. Ele não está a negando com as suas ações. Sabemos que somos de Elohim, que o mundo todo está sob o poder do maligno. E que o mundo está sob o poder do maligno. Ou seja, quando a gente está fora do Eterno, o que é que vai nos absolver? Quando a gente está fora do Eterno, Sim, o pecado. a transgressão. Então, qual é o ideal? Que a gente viva buscando a palavra do Eterno. É uma pergunta que eu faço sempre, meu irmão. Que eu questiono a todo mundo. O que você vai fazer hoje à noite? Você pode convidar Yeshua para sentar-se ao lado? Eu não entendi. Poder repetir? O que você vai fazer hoje à noite? Hoje. Hoje à noite. Você pode chamar Yeshua para sentar-se aqui? Pode? Por quê? Eu faço a vontade dele, né? Ok. E amanhã à noite? É? Então, todas as noites, todas as Todos os dias. Todos os dias. Você, meu irmão, tá na sua casa. E Yeshua, você pode chamar ele para sentar? O que você está assistindo? Você chamaria Yeshua para vir contigo? A música que você está ouvindo, Yeshua ouviria? Defendendo a mídia que seria o nome do Eita. Por quê? É isso aqui que o texto está dizendo. Porque se a gente está fora da palavra, quem é a palavra? Yeshua. O mundo irá nos absorver. Então, santidade, meu irmão. Santidade é isso aqui. O mundo já é maligno. Quando estamos no Eterno, ele vai nos proteger do maligno. O maligno não nos atinge. Quem nasceu de novo. Sabemos que também o Filho de Elohim veio e nos deu entendimento. Yeshua veio e nos deu entendimento. Para que conhecemos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho Yeshua HaMashiach, este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Bom, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham aprendido algo. Ficou bom, né, irmão? Espero que vocês tenham aprendido algo. E dúvidas, questionamentos e reclamações, fiquem à vontade. Irmão,